Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Vamos ouvir agora o senhor Oscar Aníbal Chapan, juiz corregedor internacional. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, interventor na República Federativa do Brasil e em 123 países do Tribunal Penal Internacional, signatários desta intervenção, em que estabelecemos as diretrizes contra o PCC. Já está inserido dentro da captura da lei e também no nome Comando da Capital. Então, a lei 14059, ou seja, 14.059, né? Lei 14.059. Esta lei americana internacional do compliance mundial estabelece a captura de todos os ativos financeiros que foram operacionalizados em todos os bancos domésticos, bancos centrais e em 196 países. Então, o capital do PCC, por onde ele transitou ou por onde ele está transitando, confisca imediatamente pela lei 140/56, ou seja, 14059, lei estabelecida para a captura de todo ativo financeiro de todos os bancos domésticos, bancos centrais, corretoras, fintechs, tudo que transitou durante 40 anos, desde 1988 até a data de hoje, tudo confiscado, e todos os protagonistas que receberam. Isto tudo é dado pelo supercomputador mundial em minutos, 10 minutos, 20 minutos. Então já estamos com toda a posição financeira, e por isso que a China faliu, e a Rússia faliu, e a Índia faliu, e a puta que o pariu faliu. Entenderam? Porque você confisca o capital dos bancos onde transitou esse volume de dinheiro. Todo o capital. Não fica um centavo. Entendeu? Então, esta é a lei 14059 dos Estados Unidos da América, da Secretaria do Tesouro dos Estados Unidos da América, que estabeleceu o confronto através de força letal, militar, Exército, Marinha Aeronáutica, da OTAN, do Pentágono, da NATO, de 123 países do Tribunal Penal Internacional, signatários. A luta sem prazo de acabar até atingir os alvos.
Começou, não sabemos quando vai acabar, mas nós já estamos dentro. Então temos a captura de Luiz Inácio Lula da Silva, o seu GovBR, Estado, Narcoestado, Brasil, está monitorado e interditado durante 10 anos. Que o senhor Yahushua HaMashiach, conhecido como Jesus Cristo, conhecido como vários nomes, ele é vivo e todos estamos esperando pela profecia que já se cumpriu. Por favor, viralize isto o máximo possível. Gratidão. Senhor, por favor, protege nossos familiares, mesmo que nós tenhamos pecado sem saber. Senhor, tem misericórdia, pois nada sabemos, mas temos ciência, certeza da tua existência. Eu confirmo, o Senhor existe. Gratidão, Senhor Yahushua HaMashiach. E como o Senhor fez no passado e faz no presente, o Senhor se fez presente para mim e outra testemunha. Nós dois tivemos o privilégio de confirmar a sua existência. Gratidão, Senhor. Gratidão. Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, Mestre Dinho. Hoje, dia 8 de setembro do ano de 2025, nesse momento, acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapman. E aproveitando essa oportunidade, o Mestre Dinho, eu tenho aqui uma mensagem. Essa mensagem é o seguinte, é um texto narrado, voz do Mestre Dinho. Amigos e amigas do Brasil, atenção! O julgamento histórico do ex-presidente Jair Bolsonaro entrou em sua fase final nesta semana. Alexandre de Moraes, que preside o caso no Supremo Tribunal Federal, tem endurecido as medidas contra Bolsonaro e seus aliados. Nas últimas semanas, ele determinou reforço policial na casa do ex-presidente, alegando risco de fuga, e manteve a prisão domiciliar de Bolsonaro. Enquanto isso, os Estados Unidos aplicaram sanções duríssimas contra Moraes, acusando-o de perseguição política. Ele teve o visto cancelado, seus bens bloqueados no exterior e foi incluído na lista da Lei Magnitsky, mesmo sob forte pressão internacional. Moraes afirmou que o julgamento seguirá até o fim. A decisão final está prevista para os próximos dias e pode mudar o rumo da política brasileira. O Brasil vive num momento decisivo. Patriotas, o povo precisa estar atento e em oração, porque nossa liberdade e democracia estão em jogo. Versículo bíblico, ou melhor, corrigindo, versículo bíblico para encerrar. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus, capítulo 5, versículo 6. E na sequência, vamos agora assistir às matérias
aquelas matérias que todos os dias o juiz Oscar Aníbal Chapano envia para o mestre Dinho. Vamos lá, a fonte desse texto que o mestre Dinho acabou de finalizar e depois com um versículo bíblico. Fonte, chat GPT, inteligência artificial. Vamos lá agora assistir às matérias de utilidade pública nacional e internacional. Então, não há dúvida aqui nenhuma, não está fazendo correção nenhuma, basta o senhor ler com atenção. Sim, como eu estou lendo com atenção, que no volume 1, as folhas 29 e 30, com muita atenção, eu li que ele disse que o comandante estava nessa reunião. Então o senhor... Então leia os dois depoimentos judiciais na presença... Não, é que 2 depoimentos judiciais não foi escrito, né, excelência? Foi oral no momento que ele está sendo interrogado. Eu quero saber da delação homologada e não do interrogatório. Ele está corrigindo a delação homologada. Não, doutor, ele está reafirmando que não estava presente. Ponto. Vamos em frente. Ele não estava presente. O que nós faríamos com a delação homologada, onde ele consta que estava presente? Doutor, com todo respeito... Não, eu que peço com todo respeito. Continue. A delação homologada diz que estava. Eu quero doutor. saber, será retificado? Doutor, continue. Por favor, continue. Pessoal, olha que situação. Chega a ser surreal. O filho do ministro da Justiça, chamado Henrique Lewandowski, advoga para a empresa ligada ao esquema bilionário do PCC e também advoga para a entidade ligada às fraudes dos aposentados do INSS. É muita coincidência, não é mesmo? Mais uma dessas, ele já pode pedir música no Fantástico. Pessoal, olha que situação. Chega a ser surreal. O filho do ministro da Justiça, chamado Henrique Lewandowski, advoga para a empresa ligada ao esquema bilionário do PCC e também advoga para a entidade ligada às fraudes dos aposentados do INSS. É muita coincidência, não é mesmo? Mais uma dessas, ele já pode pedir música no Fantástico. Pessoal, olha que situação. Chega a ser surreal. O filho do ministro da Justiça, chamado Henrique Lewandowski, advoga para a empresa ligada ao esquema bilionário do PCC e também advoga para a entidade ligada às fraudes dos aposentados do INSS. É muita coincidência, não é mesmo? Mais uma dessas, ele já pode pedir música no Fantástico. Israel está na linha de frente. A questão é, os outros também vão lutar? O massacre do Hamas não foi apenas um crime contra a humanidade, foi uma janela para a ideologia que vem avançando lentamente, passo a passo, por várias regiões e chegando ao coração do Ocidente. Por décadas, a Europa viveu em negação. Políticos diziam a si mesmos e ao seu povo que o islamismo radical era um problema marginal, uma pequena minoria extremista. Eles se convenceram de que a acomodação, as fronteiras abertas e a apaziguação de alguma forma transformariam aqueles que desprezam os valores ocidentais em vizinhos pacíficos, cidadãos pacíficos. Eles ignoraram todos os avisos, cada ataque terrorista, cada marcha antissemita como incidentes isolados. 7 de outubro destruiu essa ilusão. O que ocorreu no sul de Israel não envolveu só judeus nem apenas Israel. Foi sobre uma ideologia que acredita ter o direito de se impor através da violência, da intimidação, do medo. A mesma ideologia que mandou a Europa virar o rosto enquanto sinagogas eram queimadas na França, enquanto jornalistas eram massacrados em Paris, enquanto mulheres na Suécia eram orientadas a cobrir o cabelo em conjuntos habitacionais públicos. E de repente o Ocidente acordou. Durante anos, Israel ouviu que o conflito com os palestinos era a questão central da região. Que se apenas Israel fizesse concessões, a paz viria. Mas o dia 7 de outubro revelou uma verdade diferente. Hamas não está lutando por fronteiras.
está lutando pela aniquilação. E o mundo árabe, da Arábia Saudita aos Emirados, sabe que a guerra de Israel é a guerra deles também. As linhas de batalha no Oriente Médio não são mais sobre Israel contra árabes. Elas são sobre civilização versus barbárie. Mas o campo de batalha não está apenas em Gaza ou no Líbano. Ele está nas ruas de Londres, Paris, Berlim, Amsterdã. E, a menos que a Europa encontre sua coragem, a menos que defenda seus valores sem pedir desculpas, ela corre o risco de se tornar a próxima linha de frente. Urgente. Francia ordena a sus soldados huir de la guerra en Ucrania. Sí, Macron está en estado de shock y Vladimir Putin ha terminado con las bromas. El poderoso misil Sarmat está apuntando directamente hacia París. El Kremlin tiene en la mira la capital de la moda. Ante la amenaza, el ejército francés se divide. Zelensky teme lo peor y es abandonado a su suerte. Macron ordena resistir, pero el general Bucard, traumatizado por lo vivido en Ucrania, decreta una retirada secreta para evitar una carnicería. Mientras reina un silencio ensordecedor, tropas francesas abandonan discretamente el frente. La OTAN tiembla, los aliados están conmocionados. Rusia despliega su ejército y pasa a velocidad superior. Varios países árabes se pronuncian para ofrecer ayuda a Moscú. Les aseguro que esto parece más una venganza que un simple ajuste de cuentas. Tú eliges la paz o el combate. Tu opinião importa em los comentários. Comparte el video massivamente. Fala a verdade pra mim. É tanta coisa acontecendo simultaneamente, é tantas batalhas acontecendo, é tantos escândalos e tantos fatos políticos que às vezes é difícil acompanhar e entender o que está acontecendo em cada uma delas. Olha só, nós estamos tendo simultaneamente o julgamento do Bolsonaro, Magnitsky, Alexandre de Moraes, tarifaço, essa convulsão aí dos Estados Unidos com o Brasil, Estados Unidos indo pro rumo da Venezuela, CPMI, esse aí vai acabar com o governo, você pode ter certeza disso. Então são várias coisas acontecendo e fica difícil acompanhar todas. Só que eu vou falar uma coisa para você. Você que me acompanha nas redes sociais e que costuma acompanhar os deputados ou pessoas que falam da economia, da direita, estatisticamente falando, você pertence a uma parcela da população que é mais instruída, que tem uma renda mensal relativamente boa, ou seja, você consegue pagar as suas contas, a sua geladeira nunca falta comida, e por isso você se torna uma dessas pessoas que acompanha a política. A sua percepção de política ela vai a um nível mais avançado, contemplando até uma coisa mais abstrata. Geopolítica, CPMI, você gosta de acompanhar os jornais, as notícias. Só que essa não é a maioria do povo brasileiro, você sabe disso. A maioria do povo brasileiro, há muito tempo, disputa de manhã o café da manhã e depois logo corre atrás do almoço e depois à noite corre atrás da janta. Às vezes vende uma refeição para comprar outra. E é assim que o PT gosta mesmo. Quanto mais as pessoas estiverem dessa forma, menos elas vão acompanhar o que o PT está fazendo. Só que elas sentem o impacto do que o governo faz. E agora eu quero mostrar para vocês que a situação não está boa para esse governo, mas nem um pouco. Vamos lá? Mais da metade da população acha que a economia está ruim. E aqui o que eu vou te mostrar são dados e informações que vão provar que a situação desse governo está muito pior do que você imagina. Por isso que na última pesquisa, mesmo com o tarifaço, que o governo achou que ia resgatar ele do fundo do poço, mesmo assim a rejeição do Lula continua crescendo. Então vamos lá. Mais da metade acha que a economia está ruim. Quase 50% acha que a situação econômica vai piorar, tá? 49% acha que vai piorar e 36% acha que vai melhorar. Ou seja, nós temos muito mais pessoas pessimistas do que pessoas achando que a situação no Brasil vai melhorar. Agora vamos lá, olha aqui. Pedidos de recuperação judicial por produtores rurais crescem 45%. Quero que você entenda uma coisa. Os produtores rurais estão falindo. Ano que vem nós teremos menos produção de alimentos do Brasil. O alimento vai ficar ainda mais caro. Se nós temos menos produção, então nós temos menos oferta, maior o preço. Essa é a lei do mercado. Então nós vamos enfrentar aí um período terrível para o nosso país. Olha como que foi o aumento de 2022, em 2 anos e meio, em 2 anos do governo Lula,
Olha como que aumentou. Está pior do que na crise da Dilma. Então os agricultores agora, né, é o pior resultado em 10 anos. Falências decretadas no Brasil crescem 25% desde 2021. Mas agora eu quero mostrar um dado, que é o dado assustador, que a imprensa meio que disfarçou, que é esse aqui, ó. Aqui você tem a média das falências, tá, das empresas no Brasil por mês, tá bom? Por mês. Tá? Não por mês não, desculpa, por ano, né? Repare aqui, em final de 2024, estava 949, maior do que no final do governo do Bolsonaro, estava com 886, tá? Só que esse número que você está vendo aqui, ó, 282, é até o mês de abril de 2025. Calcula comigo que você vai entender porque que eu separei essa imagem. Isso aqui é até o mês de abril de 2025, está escrito aqui, até abril, o último mês com dados disponíveis de 2025, tá? Só que abril é o mês 4. O ano tem 12 meses. Então, se você multiplicar isso daqui por 4, se você multiplicar isso aqui por 4, isso aqui é falência decretada, tá? Se você multiplicar isso aqui por 4, você está entendendo que vai dar mais de 1.000 falências decretadas? Mais de 1.000, vai dar aproximadamente 1.100, 1.150. 1.150, aproximadamente, estou falando de cabeça, tá? 1.150 falências decretadas. O recorde havia sido 780, também no governo do Lula. Olha como que nós estamos entrando rapidamente no colapso. E aqui tem mais. Falências mensais, olha isso aqui. Até o mês aqui, olha isso aqui, 75 foram decretadas por mês, tá bom? Por mês nesse ano. 69 era o recorde anterior. Quer ver mais uma coisa interessante? Esse aqui, ó. Em menos de 2 anos, dobrou o número de moradores de rua no Brasil. Preste atenção nisso aqui, pessoal. Nós saímos de 160 mil moradores de rua para 345 mil. É mais do que dobrou. Aqui seria 320 mil se tivesse dobrado. 345. Nós estamos acelerando. Em breve teremos 1 milhão de moradores de rua. Para você chegar ao ponto de morar na rua, é porque realmente, meu amigo, não sobra mais nada. Agora, esse detalhe aqui, ó. Nós estamos batendo o recorde... Sai para lá, desgramado. Recorde de inadimplentes. 77 milhões de inadimplentes. 77 milhões de inadimplentes no Brasil. Esse é o recorde de pessoas endividadas no nosso país. Recorde. Mas é engraçado, né? Porque o governo fala constantemente que está gerando emprego, que está tudo bem, que as coisas estão às mil maravilhas. Aqui vai mais dados para você. Recorde de endividados e fratura do crescimento econômico do Brasil. O crescimento econômico que eles divulgam, essa PIB que eles divulgam, é na verdade o governo despejando o nosso dinheiro na economia em assistencialismo. Mas eles transformaram dívida como se fosse em produto interno, produção interna bruta. Por que mais? Estatais federais têm déficit de 5,52 bilhões em 2025. Olha isso aqui, gente. Recorde do século. Mais do que a dívida, mais do que o déficit da Dilma. Esse é o governo federal. Déficit nominal em 12 meses soma 968 bilhões em julho. Agora preste atenção. Durante o governo Bolsonaro foi de 1, tá vendo aqui, ó, na pandemia. Lula já conseguiu passar isso aqui, ó, em 2024 e agora estamos indo no mesmo caminho acelerado porque nós estamos em julho. Olha isso aqui, em julho, isso aqui pode dobrar. Contas públicas têm déficit primário de 59 bi. Olha isso aqui. Isso aqui foi a pandemia. Lula está quase se igualando à pandemia, gente. E para terminar aqui, arrecadação. Lula está conseguindo fazer isso tudo. Esse governo está conseguindo fazer isso tudo. Essa destruição da economia, mesmo batendo recorde em arrecadação. Ou seja, como foi muitos impostos, criação de imposto, taxação da blusinha, retorno do ICMS... Vários impostos que ele criou, ele nunca arrancou tanto, o dinheiro do brasileiro nunca foi tão arrancado
do nosso bolso quanto está sendo agora, e mesmo assim ele conseguiu endividar o Brasil. E nisso, o cara que salvou o nosso país corre o risco de ser preso porque ele ensinou o Brasil a ter esperança. Esse é o país que a gente vive. Bom, o vídeo é para quê? Todo esse ruído, essa guerra política, na verdade não afeta a maioria do povo brasileiro. Eles não prestam atenção nisso. O que eles prestam atenção nisso é o que o dinheiro deles consegue comprar. É o preço das coisas. É a economia. E o ano que vem vai ser desastroso. O governo declarou que não tem dinheiro para comprar o livro das escolas brasileiras. Livro. Vai ter que ficar só com português e matemática, porque eles não têm dinheiro para comprar o livro. Os aviões da FAB, Força Aérea Brasileira, não têm combustíveis mais para voar, nem para levar ministro para lugar nenhum. Comandante da FAB teve que pegar avião normal, porque não tem o combustível dos aviões, gente. Os institutos de regulação estão fazendo greve, não tem mais condição. Faculdades não estão recebendo dinheiro, estão tendo que cortar a luz e cortar várias coisas. Acabou aquele programa de mandar o universitário para fora. Isso batendo recorde de arrecadação. Não é brincadeira. Mas tem dinheiro para bater recorde na Lei Rouanet. Aí não falta. Lei Rouanet não vai faltar. O que o governo está fazendo? Deixando todo mundo na miséria. Daí ele vai lá e entrega um Vale Gás, um Bolsa Família. Exatamente o caminho que a Venezuela fez. Mas assim, nem isso eles vão ter dinheiro no ano que vem. Um abraço. Bomba! A Casa Branca manda um recado pesado ao Brasil, especificamente para Lula e Moraes, após Trump se pronunciar que viria ao Brasil pessoalmente para acompanhar o julgamento final de Bolsonaro. E não mediu palavras. Disse que Trump iria com a Guarda Nacional, o Exército dos Estados Unidos e com o seu conselheiro e advogado para acabar de uma vez por todas com a corrupção e possíveis erros no julgamento de Bolsonaro. E não parou por aí. O que ninguém esperava veio em uma explosão mundial. Foi dito que a Casa Branca entrou em contato com a CIA para investigar tudo a respeito do que está acontecendo e do que irá acontecer a partir de agora no Brasil, devido ao julgamento de Bolsonaro, para evitar fraudes ou qualquer tipo de manipulação vinda desse julgamento. O governo Lula entra em estado de alerta máxima em relação a esse pronunciamento da Casa Branca, da vinda de Trump ao Brasil e do envolvimento da CIA em tudo isso. E Lula, furioso e sem saber o que fazer, manda uma resposta pesada à Casa Branca. Comente Lula, que já traga o seu discurso. Bomba! A Casa Branca manda um recado pesado ao Brasil, especificamente para Lula e Moraes, após Trump se pronunciar que viria ao Brasil pessoalmente para acompanhar o julgamento final de Bolsonaro. E não mediu palavras. Disse que Trump iria com a Guarda Nacional, o Exército dos Estados Unidos e com o seu conselheiro e advogado para acabar de uma vez por todas com a corrupção e possíveis erros no julgamento de Bolsonaro. E não parou por aí. O que ninguém esperava veio em uma explosão mundial. Foi dito que a Casa Branca entrou em contato com a CIA para investigar tudo a respeito do que está acontecendo e do que irá acontecer a partir de agora no Brasil, devido ao julgamento de Bolsonaro, para evitar fraudes ou qualquer tipo de manipulação vinda desse julgamento. O governo Lula entra em estado de alerta máxima em relação a esse pronunciamento da Casa Branca, da vinda de Trump ao Brasil e do envolvimento da CIA em tudo isso. E Lula, furioso e sem saber o que fazer, manda uma resposta pesada à Casa Branca. Comente Lula, que já traga o seu discurso. Bomba! A Casa Branca manda um recado pesado ao Brasil, especificamente para Lula e Moraes, após Trump se pronunciar que viria ao Brasil pessoalmente para acompanhar o julgamento final de Bolsonaro. E não mediu palavras. Disse que Trump iria com a Guarda Nacional, o Exército dos Estados Unidos e com o seu conselheiro e advogado para acabar de uma vez por todas com a corrupção e possíveis erros no julgamento de Bolsonaro. E não parou por aí. O que ninguém esperava veio em uma explosão mundial. Foi dito que a Casa Branca entrou em contato com a CIA para investigar tudo a respeito do que está acontecendo e do que irá acontecer a partir de agora no Brasil, devido ao julgamento de Bolsonaro, para evitar fraudes ou qualquer tipo de manipulação vinda desse julgamento. O governo Lula entra em estado de alerta máxima em relação a esse pronunciamento da Casa Branca, da vinda de Trump ao Brasil e do envolvimento da CIA em tudo isso. E Lula, furioso e sem saber o que fazer, manda uma resposta pesada à Casa Branca. Comente Lula, que já traga o seu discurso.
Bomba! A Casa Branca manda um recado pesado ao Brasil, especificamente para Lula e Moraes, após Trump se pronunciar que viria ao Brasil pessoalmente para acompanhar o julgamento final de Bolsonaro. E não mediu palavras. Disse que Trump iria com a Guarda Nacional, o Exército dos Estados Unidos e com o seu conselheiro e advogado para acabar de uma vez por todas com a corrupção e possíveis erros no julgamento de Bolsonaro. E não parou por aí. O que ninguém esperava veio em uma explosão mundial. Foi dito que a Casa Branca entrou em contato com a CIA para investigar tudo a respeito do que está acontecendo e do que irá acontecer a partir de agora no Brasil, devido ao julgamento de Bolsonaro, para evitar fraudes ou qualquer tipo de manipulação vinda desse julgamento. O governo Lula entra em estado de alerta máxima em relação a esse pronunciamento da Casa Branca, da vinda de Trump ao Brasil e do envolvimento da CIA em tudo isso. E Lula, furioso e sem saber o que fazer, manda uma resposta pesada à Casa Branca. Comente Lula, que já traga o seu discurso. Bomba! A Casa Branca manda um recado pesado ao Brasil, especificamente para Lula e Moraes, após Trump se pronunciar que viria ao Brasil pessoalmente para acompanhar o julgamento final de Bolsonaro. E não mediu palavras. Disse que Trump iria com a Guarda Nacional, o Exército dos Estados Unidos e com o seu conselheiro e advogado para acabar de uma vez por todas com a corrupção e possíveis erros no julgamento de Bolsonaro. E não parou por aí. O que ninguém esperava veio em uma explosão mundial. Foi dito que a Casa Branca entrou em contato com a CIA para investigar tudo a respeito do que está acontecendo e do que irá acontecer a partir de agora no Brasil, devido ao julgamento de Bolsonaro, para evitar fraudes ou qualquer tipo de manipulação vinda desse julgamento. O governo Lula entra em estado de alerta máxima em relação a esse pronunciamento da Casa Branca, da vinda de Trump ao Brasil e do envolvimento da CIA em tudo isso. E Lula, furioso e sem saber o que fazer, manda uma resposta pesada à Casa Branca. Comente Lula, que já traga o seu discurso. Imagina só, meu amigo e minha amiga, lá no coração do Rio Grande do Sul, em uma cidade que muita gente talvez nunca tenha nem ouvido falar, o chão está escondendo um segredo capaz de mexer com a balança de poder mundial. Não, não é ouro, não é petróleo. É algo ainda mais valioso na corrida tecnológica global: as terras raras. E não me venha com essa de que se é raro, deve ser pouco, porque não é bem assim. O nome engana. Essas belezinhas estão em turbinas eólicas, celulares, satélites, processadores, carros elétricos e até em mísseis. Ou seja, sem elas, meu amigo, a tecnologia moderna simplesmente para. Agora segura essa, pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria, da UFRGS e da Unipampa, descobriram que as rochas em Caçapava do Sul têm uma concentração de terras raras até 8 vezes maior do que a da China. E quem é que domina esse mercado hoje? Sim, a China. Mas com esse achado, o jogo pode virar. E é aí que o Brasil entra no mapa como potência mineral estratégica. Você sabia que o Brasil já é dono da segunda maior reserva mundial de terras raras, mas, até hoje, não conseguiu explorar isso direito por causa da baixa concentração? Pois é. Agora a história é outra. Essas rochas foram formadas por atividade vulcânica milhões de anos atrás. E o detalhe que deixou os especialistas com os olhos brilhando foi baixa radioatividade e fácil acesso. É o tipo de combo que faz os investidores internacionais babarem. Imagina só, o Brasil pode não só reduzir a dependência de importações, mas também se tornar fornecedor estratégico para países que querem dar uma escapada da dependência chinesa. Estados Unidos, Europa e até a Índia já estão de olho nessa nova fronteira mineral. E claro, não é só de terras raras que estamos falando. Nessas mesmas jazidas também tem nióbio, tântalo e outros minerais estratégicos. Ou seja, é praticamente um combo premium da natureza. Esse projeto já conta com financiamento do CNPq, envolve dezenas de pesquisadores e já atraiu interesse internacional. E como sabemos, quando gringos começam a olhar para uma cidadezinha de 30 mil habitantes no interior do Rio Grande do Sul,
é porque a coisa é realmente séria. Mas calma, a exploração ainda não começou. Os estudos devem seguir até 2026, avaliando viabilidade econômica, ambiental e tecnológica. Até lá, Caçapava do Sul vai continuar sendo uma cidade histórica, mas já carrega no colo a promessa de virar protagonista global. E aí entra o detalhe que vai deixar qualquer analista geopolítico com dor de cabeça. Quem controla esses minerais, controla tecnologia, energia e defesa. É como se a chave do futuro estivesse enterrada debaixo de um pedaço de chão gaúcho. Agora, pensa comigo. Uma cidade pequena, conhecida até então pelas belezas naturais, pode se tornar epicentro de uma revolução financeira e tecnológica. É como se de repente Caçapava do Sul fosse promovida à capital mundial das terras raras. Se o Brasil souber jogar certo, pode atrair investimentos bilionários, gerar milhares de empregos e ainda conquistar um lugar de destaque no tabuleiro mundial da energia limpa. Estamos falando de uma chance de reposicionar o país como líder em inovação mineral. Mas claro, como bom brasileiro, você já deve estar pensando: e será que não vai aparecer alguém para estragar isso? Pois é, sempre tem. Já existe empresa americana operando no Brasil nessa área, e de quebra, cientistas estão buscando novas formas de mineração, como a biomineração com plantas hiperacumuladoras. Imagina, em vez de escavadeira, usar uma plantinha para sugar o mineral do solo. Parece ficção científica, mas é ciência brasileira em andamento. E não para por aí. O Brasil já está firmando parcerias com Canadá, Austrália, União Europeia e até Índia. É basicamente o G20 das terras raras se aproximando de Caçapava do Sul. Agora vamos ao ponto mais polêmico. O controle dessas jazidas não é só uma questão de mineração, mas de segurança nacional. Afinal, se essas terras raras estão em tudo, de celulares a mísseis, controlar esse recurso é sinônimo de poder. É por isso que, hoje, as grandes potências militares e econômicas do planeta estão de olho nessa pequena cidade gaúcha. E aí, meu amigo, minha amiga, a gente chega naquela parte que dá até um arrepio. Essa pode ser a chance de transformar o Brasil em jogador de primeira linha na corrida tecnológica mundial. E aí, você acha que o Brasil vai aproveitar essa chance ou vai deixar a oportunidade escapar como já aconteceu em tantas outras vezes da nossa história? Comenta aí embaixo porque eu quero saber sua opinião. Imagina a cena. Você chega em Caçapava do Sul, vai visitar a pracinha central, pede um pastel na feira e de repente descobre que está sentado em cima do chão mais valioso do planeta. O tio do pastel não está mais aceitando o real, só quer ser pago em nióbio e tântalo. O Uber da cidade não cobra corrida, cobra em quilos de minério. E a criançada já não troca figurinhas na escola. Agora ei, quer trocar 2 terras raras por um holograma do Neymar? É, meu amigo, se isso vingar, até o chimarrão de Caçapava vai ser exportado como produto estratégico. Afinal, nunca se sabe se não tem mais uma reserva escondida embaixo da cuia. Então é isso. De uma cidadezinha gaúcha para o mundo, o Brasil pode estar diante de uma oportunidade única de entrar no jogo das grandes potências tecnológicas. Mas a pergunta que fica é: será que vamos saber aproveitar essa chance ou vamos continuar exportando só soja, milho e futebol? Se você acredita que o Brasil tem potencial de virar potência mineral, já deixa o like, compartilha esse vídeo e se inscreve no Artifícios Automotivos, porque aqui a gente conecta tecnologia, política e, claro,
aquele tempero de humor que você só encontra por aqui. E lembra, o futuro pode estar enterrado, mas a gente está aqui para desenterrar a verdade. Até a próxima, e segura firme, porque o Brasil pode surpreender. Vocês acham que a justiça brasileira é igual para todos? Que políticos podem ser presos como qualquer cidadão? Hoje eu vou revelar para vocês a verdade mais chocante sobre a impunidade no Brasil. Uma verdade que explica por que certos políticos nunca são condenados, independente dos crimes que cometem. Meu nome é Dr. Fernando Silva Carvalho e durante 12 anos fui advogado criminalista especializado em defender membros do crime organizado. Não eram bandidos comuns, eram chefes de facções, líderes de cartéis, comandantes do tráfico internacional. Meus clientes movimentavam bilhões de reais, controlavam territórios inteiros, decidiam sobre vida e morte de milhares de pessoas. Durante essa década trabalhando para o crime organizado, descobri algo que mudou minha visão sobre a justiça brasileira. Descobri que existe uma lista secreta de políticos que jamais podem ser presos. Uma relação de nomes intocáveis, protegidos por um acordo silencioso entre o crime organizado e setores do poder público. Esses políticos não são apenas corruptos, são sócios do crime organizado, não apenas recebem propina, participam ativamente dos esquemas criminosos, não apenas fazem vista grossa, comandam operações ilegais. Hoje, 3 anos depois de abandonar essa carreira, decidi quebrar o silêncio, decidi revelar os nomes dessa lista maldita, decidi contar como funciona o sistema que garante impunidade total para políticos criminosos. Eu me formei em Direito em 1998, aos 24 anos, na Universidade de São Paulo. Tinha o sonho de ser um grande criminalista, de defender os direitos dos acusados, de garantir que a justiça fosse feita. Nos primeiros anos, trabalhei com casos convencionais, roubos, furtos, estelionato. Era um trabalho honesto, mas mal remunerado. Em 2005, recebi uma proposta que mudaria minha vida para sempre. Um colega de faculdade me indicou para defender um empresário acusado de lavagem de dinheiro. Fernando, ele disse, é um caso complexo, mas paga muito bem. 50 mil reais de honorários. 50 mil reais era mais do que eu ganhava em um ano inteiro. Aceitei sem hesitar. Só depois descobri que meu cliente não era empresário, era Marcão, um dos chefes do PCC. E aquele caso não era sobre lavagem de dinheiro comum. Era sobre uma operação de bilhões de reais que envolvia políticos de alto escalão. Durante a defesa, Marcão me revelou algo que me deixou chocado. Doutor, ele disse, eu tenho uma lista de políticos que trabalham conosco. Eles nunca podem ser presos. Se forem, toda a operação desmorona. Como assim nunca podem ser presos? Perguntei. Temos acordos, proteção mútua. Eles nos protegem na política. Nós os protegemos na justiça. Era a minha primeira lição sobre como realmente funciona o sistema brasileiro. Não existe separação entre crime organizado e poder político. Existe parceria. Nos anos seguintes, fui me especializando em defender criminosos de alto escalão. Não por vocação, mas por necessidade financeira. Os honorários eram irrecusáveis. 100 mil, 200 mil, 500 mil reais por caso. Em 5 anos, me tornei um dos advogados criminalistas mais bem pagos do país. Mas também me tornei depositário dos segredos mais perigosos do Brasil. Durante esse período, tive acesso à famosa Lista dos Intocáveis, um documento ultra-secreto mantido pelas principais facções criminosas do país. PCC, Comando Vermelho, Família do Norte. Todas tinham a mesma lista, os mesmos nomes, a mesma proteção. A lista continha 50 nomes: senadores, deputados federais, governadores, ministros, desembargadores, todos com uma característica em comum: jamais poderiam ser presos, independente dos crimes que cometessem. Não era apenas uma lista de políticos corruptos, era um catálogo de sócios do crime organizado. Pessoas que não apenas recebiam propina, mas participavam ativamente das operações criminosas, que não apenas faziam vista grossa, mas comandavam esquemas ilegais. A lista era atualizada anualmente. Novos nomes entravam. Alguns saíam por morte ou aposentadoria. Mas a essência permanecia: garantir que os principais parceiros políticos do crime organizado
nunca fossem ameaçados pela justiça. Era um seguro de vida política, uma apólice de impunidade, um contrato de proteção mútua entre criminosos e políticos. O funcionamento da proteção era sofisticado. Não era apenas uma questão de não investigar os políticos da lista. Era um sistema ativo de defesa que envolvia múltiplas instituições. Quando algum político da lista era ameaçado por investigação, o crime organizado ativava uma rede de proteção que incluía delegados, promotores, juízes e até jornalistas. Era uma operação coordenada para neutralizar qualquer ameaça. Se um delegado honesto começava a investigar um político da lista, recebia uma visita de colegas corrompidos. Eles explicavam que aquela investigação não era conveniente, que poderia gerar instabilidade, que seria melhor focar em outros casos. Se o delegado insistia, começavam as ameaças, primeiro sutis, depois explícita. Se ainda assim ele não desistia, era transferido, aposentado compulsoriamente ou eliminado. O mesmo acontecia com promotores e juízes. Qualquer um que ameaçasse a impunidade dos políticos da lista era neutralizado por persuasão, intimidação ou eliminação. Era um sistema de defesa em camadas, uma proteção multicêntrica, uma blindagem institucional. Durante minha carreira, vi pelo menos 10 profissionais da justiça serem neutralizados por investigarem políticos da lista. Alguns foram transferidos para cidades distantes, outros foram aposentados por problemas de saúde, 3 foram assassinados em acidentes ou assaltos. Era a demonstração prática de que a lista realmente funcionava, de que a proteção era real, de que a impunidade era garantida. A lista não era apenas defensiva, era também ofensiva. Os políticos protegidos não apenas escapavam da justiça, usavam seu poder para facilitar as operações do crime organizado, aprovavam leis que beneficiavam criminosos, nomeavam aliados para cargos estratégicos, direcionavam recursos públicos para esquemas ilegais. Era uma parceria ativa, uma sociedade criminosa, um condomínio da ilegalidade. O senador Paulo Henrique, por exemplo, era especialista em aprovar emendas orçamentárias que facilitavam lavagem de dinheiro. Criava rubricas genéricas que permitiam transferir recursos públicos para empresas fantasmas controladas pelo crime organizado. Em 10 anos, ele direcionou mais de 500 milhões de reais para esquemas criminosos. O deputado federal Carlos Eduardo coordenava a bancada que votava leis favoráveis ao crime organizado, flexibilização de controles bancários, redução de penas para crimes financeiros, limitação de investigações policiais. Toda lei que facilitava operações criminosas passava por ele. O governador Marcos Antônio controlava as nomeações para cargos de segurança pública em seu estado. Delegados, comandantes, diretores de presídios, todos eram escolhidos pela sua disposição de colaborar com o crime organizado. Era um estado paralelo funcionando dentro do estado oficial. Um governo criminoso operando através de instituições legais. Uma república do crime disfarçada de democracia. Os políticos da lista não eram apenas protegidos pelo crime organizado, eram funcionários dele. O processo de inclusão na lista era rigoroso. Não bastava ser corrupto, era preciso ser útil. Não bastava receber propina, era preciso oferecer serviços. Não bastava fazer vista grossa, era preciso participar ativamente. Os candidatos à lista passavam por um período de teste que durava 2 anos. Durante esse tempo, eram avaliados pela sua capacidade de ajudar o crime organizado, pela sua disposição de correr riscos, pela sua eficiência em resolver problemas. Apenas os que demonstravam total comprometimento eram incluídos na lista, e uma vez incluídos, não podiam mais sair. Era um pacto vitalício, um contrato eterno, uma sociedade até a morte. A inclusão na lista trazia benefícios enormes, proteção total contra investigações, recursos ilimitados para campanhas eleitorais, apoio garantido em disputas políticas, mas também trazia obrigações pesadas, disponibilidade total para servir ao crime organizado, risco constante de eliminação em caso de traição, dependência absoluta da proteção criminosa. Era um acordo faustiano, poder ilimitado em troca da alma política, impunidade garantida em troca da liberdade de escolha, proteção total em troca da submissão completa. Os políticos da lista
Viviam numa prisão dourada. Tinham todo o poder do mundo, mas não podiam usá-lo livremente. Eram reis fantoche num reino criminoso. Imperadores escravos de seus próprios súditos. Ditadores controlados por seus próprios servos. Durante minha carreira, tive acesso aos arquivos secretos que o crime organizado mantinha sobre cada político da lista. Eram dossiês detalhados com informações comprometedoras, fotos, vídeos, gravações, documentos, material suficiente para destruir qualquer carreira política. Era o seguro de fidelidade, a garantia de lealdade, a apólice contra a traição. O dossiê do senador Roberto Silva, por exemplo, incluía fotos dele recebendo dinheiro de traficantes, vídeos de reuniões onde planejava operações criminosas, gravações de conversas onde ordenava assassinatos de rivais políticos. Era material devastador que o mantinha completamente submisso ao crime organizado. O arquivo da deputada federal Ana Paula continha evidências de que ela usava seu gabinete para coordenar operações de lavagem de dinheiro. Documentos que comprovavam sua participação em esquemas de tráfico internacional. Registros de pagamentos milionários recebidos de cartéis mexicanos. O dossiê do governador João Carlos incluía provas de que ele vendia cargos públicos para criminosos, que direcionava contratos estatais para empresas do crime organizado, que usava a máquina pública para perseguir inimigos das facções. Eram arquivos que funcionavam como coleiras eletrônicas, mantinham os políticos da lista sempre na linha, sempre obedientes, sempre disponíveis. Qualquer tentativa de independência, qualquer sinal de rebeldia, qualquer gesto de autonomia resultava na ameaça de divulgação do material comprometedor. Era chantagem institucionalizada, extorsão sistematizada, controle absoluto através do medo. O sistema de proteção da lista envolvia também a mídia. Jornalistas importantes recebiam pagamentos regulares para não investigar os políticos protegidos. Editores eram subornados para enterrar matérias comprometedoras. Proprietários de veículos eram ameaçados para manter silêncio sobre escândalo. Era censura por dinheiro, autocensura por medo, silêncio por conveniência. O jornalista investigativo Marcos Pereira, por exemplo, recebeu R$500 mil para não publicar uma matéria sobre lavagem de dinheiro envolvendo 3 senadores da lista. A editora de um grande jornal foi ameaçada de morte quando insistiu em investigar esquemas de corrupção de um governador protegido. O proprietário de uma revista semanal teve sua família sequestrada quando se recusou a enterrar uma reportagem sobre tráfico internacional, comandado por deputados da lista. Era terrorismo jornalístico, intimidação midiática, controle da informação através da violência. O resultado era uma imprensa amordaçada, uma mídia autocensurada, um jornalismo neutralizado. Os políticos da lista podiam cometer qualquer crime que nunca seria noticiado, podiam participar de qualquer esquema que nunca seria investigado, podiam ordenar qualquer violência que nunca seria denunciada. Era impunidade midiática somada à impunidade judicial. Proteção total em todas as frentes. Blindagem absoluta contra qualquer ameaça. Com a mídia silenciada e a justiça controlada, os políticos da lista viviam numa bolha de proteção impenetrável, numa redoma de impunidade absoluta, numa fortaleza de intocabilidade total. Em 2015, presenciei algo que me marcou profundamente. O deputado federal Antônio Carlos, um dos nomes mais importantes da lista, foi flagrado em vídeo ordenando o assassinato de um jornalista que investigava seus esquemas. Era evidência irrefutável, prova incontestável, crime gravíssimo. Qualquer cidadão comum seria preso imediatamente, mas Antônio Carlos estava na lista e a máquina de proteção se ativou instantaneamente. Em 24 horas, o delegado responsável pelo caso foi transferido para outro estado. O promotor que pediu a prisão foi aposentado compulsoriamente por problemas psiquiátricos. O juiz que analisaria o caso sofreu um acidente de carro e ficou internado por 3 meses. O vídeo comprometedor desapareceu dos arquivos da polícia. As testemunhas foram intimidadas e mudaram seus depoimentos. A família do jornalista assassinado recebeu uma indenização milionária em troca do silêncio. Em uma semana, não havia mais caso.
Não havia mais crime, não havia mais evidências. Era como se nada tivesse acontecido, como se o assassinato fosse apenas um pesadelo, como se a realidade pudesse ser reescrita pelo poder do dinheiro e da violência. Naquele momento, entendi a verdadeira dimensão da lista. Não era apenas proteção contra investigações. Era a proteção contra a própria realidade. Era o poder de fazer crimes desaparecerem, de transformar assassinatos em acidentes, de converter evidências em ilusões. Era a capacidade de reescrever a história, de alterar os fatos, de modificar a verdade. A lista também funcionava como uma rede de proteção mútua. Os políticos protegidos se ajudavam uns aos outros. Quando um estava ameaçado, os outros mobilizavam seus recursos para defendê-lo. Era solidariedade criminosa, corporativismo da corrupção, irmandade da ilegalidade. Em 2016, o senador Paulo Roberto foi acusado de comandar uma rede de tráfico internacional. As evidências eram esmagadoras: documentos, gravações, testemunhas. Parecia impossível escapar da condenação. Mas ele estava na lista, e toda a bancada de políticos protegidos se mobilizou para salvá-lo. Deputados aprovaram uma lei que reduzia penas para crimes de tráfico internacional. Senadores criaram uma comissão para investigar irregularidades na operação policial. Governadores pressionaram delegados para reverem as evidências. Ministros do STF receberam visitas de lobistas que explicaram a complexidade do caso. Em 6 meses, o processo foi arquivado. As evidências foram consideradas insuficientes. As testemunhas foram desacreditadas. O senador foi inocentado de todas as acusações. Era o poder da lista em ação, a força da proteção coletiva, a eficiência da solidariedade criminosa. Um político da lista nunca estava sozinho. Sempre tinha o apoio de dezenas de outros políticos igualmente protegidos. Era uma máfia política, uma organização criminosa legalizada, um cartel da impunidade operando dentro do Congresso Nacional. Com 50 políticos trabalhando em conjunto, era possível aprovar qualquer lei, arquivar qualquer processo, neutralizar qualquer ameaça. O aspecto mais assustador da lista era sua capacidade de se autorregular. Quando um político protegido se tornava um problema, os próprios colegas da lista se encarregavam de eliminá-lo. Não através da justiça, que eles controlavam, mas através de métodos mais diretos, mais definitivos. Em 2017, o deputado federal Ricardo Santos começou a demonstrar sinais de independência. Votou contra projetos de interesse do crime organizado, questionou nomeações suspeitas, ameaçou revelar segredos da lista. Era um comportamento inaceitável, uma traição imperdoável, uma ameaça à segurança de todos. A resposta foi rápida e eficiente. Ricardo Santos morreu em um acidente de helicóptero 3 semanas depois. Oficialmente, foi falha mecânica. Na realidade, foi execução planejada. Era a demonstração de que nem mesmo estar na lista garantia proteção absoluta, que a lealdade era obrigatória, que a traição era punida com morte. A mensagem foi recebida por todos os outros políticos protegidos. Ninguém mais questionou ordem. Ninguém mais demonstrou independência. Ninguém mais ameaçou revelar segredos. Era disciplina através do terror, obediência através do medo, lealdade através da intimidação. A lista não era apenas uma proteção, era também uma prisão. Os políticos protegidos eram simultaneamente beneficiários e reféns do sistema. Tinham poder ilimitado, mas não podiam usá-lo livremente. Eram intocáveis pela justiça, mas vulneráveis aos próprios aliados. Durante minha carreira, descobri que a lista tinha ramificações internacionais. Não era apenas um fenômeno brasileiro. Fazia parte de uma rede global de proteção a políticos corruptos, cartéis mexicanos, máfias italianas, tríades chinesas, yakuza japonesa. Todas mantinham listas similares em seus países. Era um sistema mundial de impunidade política, uma rede internacional de proteção criminosa. Os políticos das diferentes listas se ajudavam mutuamente. Quando um senador brasileiro precisava lavar dinheiro no exterior, recebia apoio de políticos protegidos em outros países. Quando um deputado mexicano precisava esconder recursos no Brasil, contava com a ajuda da bancada criminosa brasileira. Era cooperação internacional do crime, globalização da corrupção.
mundialização da impunidade. Em 2018, participei de uma reunião secreta em Miami, onde representantes de listas de 15 países se encontraram para coordenar operações. Era uma Assembleia Geral da Corrupção Mundial, um Congresso Internacional da Impunidade, uma Convenção Global do Crime Político. Vi senadores brasileiros planejando operações com deputados mexicanos, governadores argentinos coordenando esquemas com ministros colombianos, prefeitos peruanos negociando com parlamentares venezuelanos. Era uma máfia política multinacional, uma organização criminosa transcontinental, um cartel da corrupção planetário. O Brasil não era apenas vítima da corrupção interna, era parte de uma conspiração global para capturar estados democráticos através da corrupção política sistêmica. Em 2019, algo mudou na minha percepção sobre tudo isso. Meu filho de 15 anos foi sequestrado por uma facção rival, que queria pressionar um dos meus clientes. Durante 3 dias, vivi o inferno de não saber se ele estava vivo ou morto. Felizmente, conseguimos negociar sua libertação. Mas aquela experiência me fez questionar tudo. Que tipo de mundo eu estava ajudando a construir? Que tipo de sociedade eu estava contribuindo para criar? Que tipo de futuro eu estava deixando para meu filho? Percebi que não era apenas um advogado defendendo criminosos. Era um facilitador da destruição da democracia. Não era apenas um profissional prestando serviço. Era um cúmplice da captura do Estado. Não era apenas um técnico aplicando a lei. Era um traidor da sociedade. Comecei a questionar minha carreira, meus valores, minhas escolhas. Durante meses, lutei contra a consciência, contra o remorso, contra a culpa. O dinheiro era muito bom, o poder era sedutor, a proteção era confortável, mas a paz de espírito havia desaparecido, o sono havia fugido, a tranquilidade havia evaporado. Em dezembro de 2019, tomei a decisão mais difícil da minha vida: abandonar a advocacia criminal e me afastar do crime organizado. Sabia que seria perigoso, que seria arriscado, que poderia custar minha vida, mas não podia mais viver sabendo que estava destruindo o país que meu filho herdaria. Não podia mais ser cúmplice da transformação do Brasil numa narcoditadura. Sair do crime organizado não é como pedir demissão de um emprego comum, é como tentar escapar de uma seita, de uma máfia, de uma organização que não aceita desistências. Durante meses, recebi pressões para continuar, ofertas irrecusáveis, ameaças veladas. Era uma operação de sedução e intimidação para me manter na linha. "Fernando", disse Marcão numa de nossas últimas conversas, "você sabe demais, participou demais, lucrou demais. Não pode simplesmente sair. Quero apenas me aposentar. Não vou denunciar nada, não vou prejudicar ninguém. Não funciona assim. Ou você continua conosco, ou vira problema a ser resolvido." Era uma ameaça clara, uma sentença de morte disfarçada, de conversa amigável, uma demonstração de que eu havia me tornado refém dos próprios clientes que defendia. Durante 6 meses, vivi um inferno de pressões e ameaças, carros estranhos na porta de casa, telefonemas anônimos no meio da madrugada, homens suspeitos seguindo minha família. Era terrorismo psicológico para me quebrar, para me forçar a voltar, para me manter na linha. Mas eu não podia voltar. Não depois de ver meu filho sequestrado. Não depois de entender o mal que estava causando. Não depois de despertar para a realidade do que havia me tornado. Em junho de 2020, fugi do Brasil com minha família. Mudamos para outro país, trocamos de identidade, começamos uma vida nova. Durante 2 anos, vivemos escondidos, com medo de ser encontrados, com medo de ser morto. Durante meu exílio, continuei acompanhando a situação brasileira através de contatos que mantive. Descobri que a lista havia crescido. Novos nomes foram incluídos. Novos políticos foram cooptados. Novos esquemas foram criados. A corrupção não apenas continuou, se expandiu, se sofisticou, se globalizou. Em 2021, soube que a lista já incluía 70 nomes, 20 a mais do que quando saí do país. Senadores, deputados, governadores, prefeitos, ministros, desembargadores, todos trabalhando para o crime organizado, todos protegidos pela impunidade garantida. Descobri também que o sistema havia evoluído. Não era mais apenas proteção passiva, era participação ativa.
Os políticos da lista não apenas escapavam da justiça, comandavam operações criminosas, não apenas recebiam proteção, ofereciam serviço, não apenas eram beneficiários, eram sócios plenos. Era a transformação final da democracia brasileira numa narcoditadura, um Estado capturado pelo crime organizado, um governo controlado por organizações criminosas. O Brasil havia se tornado oficialmente uma cleptocracia, um país onde criminosos governavam através de políticos fantoche, uma nação onde a lei servia ao crime e a justiça protegia bandido. Era o pesadelo que eu havia ajudado a construir, a tragédia que eu havia contribuído para criar, o futuro sombrio que eu havia deixado para meu filho. Por isso decidi quebrar o silêncio, por isso resolvi fazer esta confissão, por isso escolhi revelar os segredos que guardei por tanto tempo. Em 2022, decidi retornar ao Brasil e fazer esta denúncia pública, não para me vingar do crime organizado, mas para alertar a sociedade, para expor a verdade, para revelar como funciona o sistema que garante impunidade total para políticos criminosos. Sei que estou arriscando minha vida, sei que vou ser perseguido, sei que vou ser ameaçado, mas não posso mais ficar calado. Não posso mais ser cúmplice do silêncio que protege esses criminosos. Durante 12 anos, ajudei a construir um sistema de impunidade que transformou o Brasil numa narcoditadura. Agora quero ajudar a destruí-lo. Quero contribuir para a reconstrução da democracia. Quero participar da restauração da justiça. A lista dos intocáveis não é teoria conspiratória. É realidade documentada. Não é paranoia de ex-advogado. É denúncia fundamentada. Não é fantasia de quem saiu do sistema. É revelação de quem conhece o sistema por dentro. Tenho provas de tudo que estou revelando. Documentos que comprovam a existência da lista. Gravações que confirmam os acordos de proteção. Fotografias que identificam os políticos protegidos. Material suficiente para validar cada palavra que disse, para comprovar cada acusação que fiz, para sustentar cada denúncia que faço. Essas evidências estão guardadas em local seguro, com instruções para serem divulgadas caso algo aconteça comigo. É minha garantia de vida, minha proteção contra retaliações, minha vingança póstuma contra os traidores da democracia. Durante minha carreira, tive acesso aos métodos específicos usados para manter cada político da lista protegido. Não era um sistema genérico, era proteção personalizada. Cada nome tinha seu próprio esquema de defesa, suas próprias vulnerabilidades, seus próprios pontos fortes. O senador Eduardo Martins, por exemplo, era protegido através do controle de testemunhas. Qualquer pessoa que pudesse depor contra ele era intimidada, subornada ou eliminada. Em 10 anos, 15 testemunhas potenciais morreram em acidentes ou assalto. A deputada federal Carla Santos era defendida através da manipulação de evidências. Documentos comprometedores desapareciam dos arquivos. Gravações incriminatórias eram corrompidas por falhas técnicas. Fotografias reveladoras eram perdidas em incêndios misteriosos. O governador José Silva contava com a proteção através do controle de investigadores. Delegados honestos eram transferidos antes de chegarem perto dele. Promotores íntegros eram aposentados por problemas de saúde. Juízes independentes sofriam acidentes quando ameaçavam sua impunidade. Era um sistema de defesa em múltiplas camadas, uma proteção multidimensional, uma blindagem total contra qualquer ameaça. Cada político da lista tinha sua própria fortaleza de impunidade, seu próprio exército de defensores, sua própria rede de proteção. Era impossível chegar perto deles através de métodos convencionais. Impossível investigá-los usando procedimentos normais. Impossível processá-los seguindo a lei tradicional. A lista também funcionava como uma central de inteligência. Os políticos protegidos tinham acesso a informações privilegiadas sobre investigações em andamento. Sabiam com antecedência quando seriam alvos de operações. Conheciam previamente os planos da polícia e do Ministério Público. Era espionagem institucionalizada, vazamento sistemático, traição organizada. O sistema funcionava através de uma rede de informantes estrategicamente posicionados, secretários de delegados que repassavam informações sobre investigações,
assessores de promotores que revelavam estratégias de acusação, funcionários de tribunais que antecipavam decisões judiciais. Era uma teia de espionagem que cobria todo o sistema de justiça, uma rede de informantes que monitorava cada movimento dos órgãos de controle. Em 2018, presenciei uma situação que demonstrou a eficiência desse sistema. O deputado federal Antônio Ferreira estava sendo investigado por uma força-tarefa especial. A operação era ultra-secreta. Apenas 5 pessoas conheciam os detalhes, mas Antônio soube de tudo com 2 semanas de antecedência. Teve tempo de destruir evidências, intimidar testemunhas e preparar sua defesa. Quando a operação foi deflagrada, não encontraram nada. Era como se os investigadores estivessem caçando fantasma, perseguindo sombras, investigando o vazio. A fonte da informação era a secretária do coordenador da força-tarefa, uma funcionária aparentemente inocente que recebia R$50 mil por mês para repassar informações. Era traição disfarçada, de trabalho administrativo, espionagem mascarada de função burocrática. O aspecto mais sofisticado da lista era sua capacidade de antecipar ameaça. Não esperavam ser atacados para se defender. Identificavam potenciais ameaças e as neutralizavam preventivamente. Era defesa proativa, proteção antecipada, eliminação prévia de risco. Quando um jornalista começava a investigar temas sensíveis, recebia uma visita antes mesmo de descobrir algo comprometedor. Quando um delegado demonstrava interesse em casos relacionados à lista, era transferido antes de iniciar qualquer investigação. Quando um promotor mostrava sinais de independência, era neutralizado antes de se tornar uma ameaça real. Era um sistema de alerta precoce, uma rede de monitoramento preventivo, uma máquina de neutralização antecipada. Em 2019, acompanhei o caso de um jovem jornalista que estava investigando lavagem de dinheiro. Ele ainda não havia descoberto nada específico sobre políticos da lista, mas suas pesquisas estavam caminhando na direção certa. Em 2 semanas, ele foi demitido do jornal. Sua namorada o abandonou após receber informações sobre traições inventadas. Sua família foi ameaçada por bandidos que nunca foram identificados. Em 1 mês, ele havia desistido da investigação e mudado de carreira. Era neutralização preventiva, destruição antecipada, eliminação prévia da ameaça. O jornalista nunca soube que estava sendo monitorado. Nunca entendeu por que sua vida desmoronou. Nunca descobriu que foi vítima de uma operação coordenada para proteger políticos que ele nem sabia que existiam. Durante minha carreira, descobri que a lista tinha uma hierarquia interna. Não eram todos iguais. Havia níveis de proteção, categorias de importância, classes de intocabilidade. No topo estavam os fundadores, 5 políticos que haviam criado o sistema de proteção mútua nos anos 1990. Eles tinham proteção absoluta, impunidade total, intocabilidade completa. Mesmo que confessassem crimes em rede nacional, não seriam presos. No segundo nível estavam os coordenadores, 15 políticos responsáveis por gerenciar o sistema em diferentes regiões do país. Eles tinham proteção quase absoluta, só poderiam ser ameaçados em situações extremas. No terceiro nível estavam os executores, 30 políticos responsáveis por implementar as decisões do crime organizado. Eles tinham proteção condicional, dependia da importância da situação. No último nível estavam os colaboradores, políticos que prestavam serviços eventuais ao crime organizado. Eles tinham proteção limitada, apenas para crimes relacionados aos serviços prestados. Era uma pirâmide da impunidade, uma hierarquia da proteção, uma escala da intocabilidade. Quanto mais importante o político para o crime organizado, maior sua proteção. Quanto mais serviços prestava, mais blindagem recebia. Quanto mais comprometido estava, mais segurança tinha. Os fundadores eram praticamente deuses. Podiam fazer qualquer coisa sem consequência. Os colaboradores eram mortais protegidos. Tinham imunidade limitada para crimes específicos. Em 2020, presenciei a única tentativa bem-sucedida de quebrar a proteção de um político da lista. Foi um caso excepcional que demonstrou as limitações do sistema. O deputado federal Ricardo Almeida havia cometido um erro fatal.
assassinou pessoalmente um jornalista em plena luz do dia, na frente de dezenas de testemunhas. Era um crime impossível de esconder, impossível de negar, impossível de justificar. Mesmo com toda a proteção da lista, havia limites para o que podia ser encoberto. A máquina de proteção se ativou imediatamente. Testemunhas foram intimidadas, evidências foram manipuladas, investigadores foram corrompidos, mas havia muitas testemunhas, muitas evidências, muita repercussão. Era impossível controlar tudo. Pela primeira vez em 20 anos, um político da lista foi preso, condenado, enviado para a cadeia, mas mesmo na prisão, ele continuou protegido. Foi enviado para uma penitenciária especial, teve cela individual, recebeu tratamento VIP, era prisão de luxo, cárcere dourado, cadeia 5 estrelas, e após 2 anos foi libertado por bom comportamento. Voltou à política como se nada tivesse acontecido. Recuperou todos os direitos políticos, retomou todas as atividades criminosas. Era a demonstração de que mesmo quando a proteção falhava temporariamente, ela se reconstituía rapidamente. Mesmo quando a impunidade era quebrada momentaneamente, ela se restaurava automaticamente. A lista era mais forte que qualquer ameaça individual, mais poderosa que qualquer investigação isolada, mais resistente que qualquer operação pontual. O financiamento da lista era um dos aspectos mais impressionantes do sistema. Não era barato manter 50 políticos protegidos, corromper centenas de funcionários públicos, controlar dezenas de veículos de comunicação, intimidar milhares de potenciais ameaças. Os custos eram astronômicos, bilhões de reais por ano, mas o crime organizado considerava um investimento necessário, uma despesa operacional fundamental, um custo de fazer negócios no Brasil. Os recursos vinham de múltiplas fontes, tráfico de drogas, obviamente, mas também contrabando, pirataria, roubo de cargas, sequestros, extorsões, lavagem de dinheiro, corrupção de contratos públicos. Era um conglomerado criminoso diversificado que gerava receitas suficientes para sustentar o sistema de proteção. Em 2019, tive acesso aos números financeiros da operação. O crime organizado gastava 5 bilhões de reais por ano mantendo a lista funcionando. Parecia muito dinheiro, mas eles faturavam 50 bilhões anuais com as atividades protegidas pelos políticos da lista. Era um retorno de investimento de 1000%, a melhor aplicação financeira do mundo criminoso. Cada real investido na proteção de políticos gerava 10 reais de lucro nas operações criminosas. Era matemática simples, economia básica, negócio lucrativo. Por isso, o sistema era sustentável. Por isso, a lista continuava crescendo. Por isso, a proteção se aperfeiçoava constantemente. Era um círculo virtuoso para o crime organizado, um ciclo perfeito de investimento e retorno. Durante minha investigação pós-saída, descobri que a lista brasileira era considerada modelo mundial. Organizações criminosas de outros países enviavam representantes para estudar nosso sistema, aprender nossas técnicas, copiar nossos métodos. Era a exportação de conhecimento criminoso, transferência de tecnologia da corrupção, globalização da impunidade. Em 2021, soube que cartéis mexicanos haviam implementado uma versão adaptada da lista brasileira. Máfias italianas estavam testando nossos métodos de proteção política. Tríades chinesas enviaram espiões para mapear nossa estrutura de impunidade. Era reconhecimento internacional da excelência brasileira em corrupção política. Éramos líderes mundiais em impunidade, pioneiros globais em proteção criminosa. O Brasil havia se tornado uma universidade do crime organizado, um laboratório da corrupção política, um centro de excelência em captura estatal. Políticos de outros países vinham estudar nossos métodos. Criminosos estrangeiros queriam aprender nossas técnicas. Organizações internacionais buscavam replicar nosso sistema. Era orgulho às avessas, liderança envergonhada, excelência criminosa. Tínhamos criado o sistema mais eficiente do mundo para proteger políticos corruptos, a máquina mais sofisticada do planeta para garantir impunidade, a estrutura mais avançada da Terra para capturar estados democráticos. Era uma conquista terrível, um sucesso assustador, uma vitória que envergonhava qualquer patriota.
O Brasil havia se tornado referência mundial em algo que deveria combater, líder global em algo que deveria erradicar. O aspecto mais perturbador da lista era sua capacidade de se autorreproduzir. Não era um sistema estático, era uma estrutura dinâmica que crescia organicamente. Cada político protegido se tornava um recrutador de novos membros. Cada nome da lista identificava potenciais candidatos à proteção. Era crescimento exponencial, expansão viral, metástase política. O processo de recrutamento era sofisticado. Primeiro, identificavam políticos ambiciosos com problemas financeiros. Depois, ofereciam oportunidades de negócio irrecusáveis. Em seguida, comprometiam os candidatos com evidências de crimes. Finalmente, ofereciam proteção em troca de lealdade total. Era um processo de sedução, corrupção, chantagem e cooptação. Uma máquina de produzir políticos corruptos. Uma fábrica de criar traidores da democracia. Em 10 anos, a lista cresceu de 30 para 70 nomes. Em 20 anos, pode chegar a 200. Em 30 anos, pode incluir a maioria do Congresso Nacional. Era um câncer político, uma doença democrática, uma epidemia de corrupção que se espalhava sem controle. Cada novo membro da lista facilitava o recrutamento de outro. Cada político protegido se tornava um vírus da corrupção. Cada nome incluído multiplicava o poder de cooptação do sistema. Era crescimento geométrico da impunidade, expansão logarítmica da corrupção, multiplicação exponencial da traição nacional. Se não fosse interrompido, o sistema acabaria capturando todo o Estado brasileiro, corrompendo todas as instituições democráticas, transformando completamente o país numa narcoditadura. Durante minha carreira, descobri que a lista tinha ramificações no poder judiciário. Não eram apenas políticos do executivo e legislativo. Incluía também juízes, desembargadores e até ministros do Supremo Tribunal Federal. Era a captura total dos 3 poderes, dominação completa do Estado brasileiro. O ministro Carlos Roberto, por exemplo, era responsável por garantir que nenhum recurso contra políticos da lista chegasse ao STF. Quando chegava, era rejeitado por questões técnicas, arquivado por formalidades, enterrado por burocracias. O desembargador Paulo Henrique coordenava a proteção no Tribunal de Justiça de São Paulo. Garantia que nenhuma condenação de primeiro grau contra políticos da lista fosse confirmada em segunda instância. Sempre havia algum erro processual, alguma nulidade técnica, alguma irregularidade formal. A juíza federal, Ana Paula, era especialista em conceder liminares que paralisavam investigações contra políticos protegidos, habeas corpus preventivos, mandados de segurança protelatórios, medidas cautelares eternizadoras. Era um sistema judicial paralelo funcionando dentro do sistema oficial. Uma justiça criminosa operando através de instituições legais. Um judiciário capturado servindo ao crime organizado. Com juízes, desembargadores e ministros trabalhando para a lista, era impossível condenar qualquer político protegido, impossível investigar qualquer esquema envolvendo nomes intocáveis, impossível punir qualquer crime cometido por membros da lista. Era impunidade garantida constitucionalmente, proteção assegurada juridicamente, intocabilidade legitimada judicialmente. Em 2021, descobri que a lista havia evoluído para algo ainda mais perigoso, um governo paralelo. Não eram mais apenas políticos protegidos pelo crime organizado. Eram criminosos governando através de políticos fantoche. Era a fase final da captura do Estado brasileiro, a transformação definitiva da democracia em narcoditadura. As decisões importantes do país não eram mais tomadas no Congresso Nacional. Eram decididas em reuniões secretas entre chefes de facções e políticos da lista. Não eram mais votadas em plenário. Eram negociadas em encontros clandestinos. Não eram mais debatidas publicamente. Eram acertadas privadamente. Era um parlamento criminoso funcionando nas sombras. Um congresso paralelo operando na clandestinidade. Um governo secreto comandando o país através de marionetes oficiais. As leis aprovadas pelo Congresso Oficial eram apenas ratificações de decisões já tomadas pelo governo paralelo.
Os projetos votados pelos deputados eram apenas formalizações de acordos já fechados pelos criminosos. As políticas implementadas pelo executivo eram apenas execuções de planos já elaborados pelas facções. Era democracia de fachada com ditadura de fato. Era república aparente com autocracia real. Era constitucionalidade formal, com criminalidade substancial. O Brasil havia se tornado oficialmente uma narcoditadura, um Estado capturado pelo crime organizado, um país governado por organizações criminosas através de políticos corrompidos. Era o pesadelo que eu havia ajudado a construir durante 12 anos de carreira criminosa. O momento decisivo para minha consciência foi quando descobri que meu próprio filho estava sendo recrutado para integrar a nova geração de advogados do crime organizado. Ele havia se formado em direito e recebido uma proposta irrecusável para trabalhar com clientes especiais. Era a continuidade do ciclo, a perpetuação do sistema, a reprodução da corrupção através das gerações. Naquele momento, entendi que não bastava eu ter saído do esquema. Era preciso destruí-lo completamente. Não bastava eu ter mudado de vida. Era preciso mudar o país. Não bastava eu ter despertado. Era preciso despertar a sociedade. Por isso decidi fazer. O momento decisivo para minha consciência foi quando descobri que meu próprio filho estava sendo recrutado para integrar a nova geração de advogados do crime organizado. Ele havia se formado em direito e recebido uma proposta irrecusável para trabalhar com clientes especiais. Era a continuidade do ciclo, a perpetuação do sistema, a reprodução da corrupção através das gerações. Naquele momento, entendi que não bastava eu ter saído do esquema. Era preciso destruí-lo completamente. Não bastava eu ter mudado de vida. Era preciso mudar o país. Não bastava eu ter despertado. Era preciso despertar a sociedade. Por isso decidi fazer esta confissão pública. Por isso resolvi revelar todos os segredos. Por isso escolhi quebrar o silêncio que protege os criminosos. Meu filho não sabia que estava sendo recrutado pela mesma organização que eu havia servido. Não entendia que aquela proposta de trabalho era uma armadilha. Não percebia que estava sendo cooptado para perpetuar o sistema de impunidade que eu havia ajudado a construir. Pai, ele me disse, recebi uma proposta incrível. Um escritório famoso quer me contratar para defender empresários importantes. Eram as mesmas palavras que eu havia ouvido 20 anos antes. A mesma sedução, a mesma armadilha. O mesmo início de uma carreira criminosa disfarçada de sucesso profissional. Naquele momento, decidi que o ciclo terminaria comigo, que meu filho não seguiria meus passos, que a próxima geração não herdaria a corrupção da anterior. A lista dos políticos intocáveis não é apenas uma relação de nomes, é um catálogo da destruição da democracia brasileira, é um inventário da captura do Estado, é um mapa da transformação do país numa narcoditadura. Cada nome da lista representa uma instituição corrompida. Cada político protegido simboliza uma lei prostituída. Cada membro intocável significa uma parcela da soberania vendida. Durante 12 anos, ajudei a construir esse sistema. Agora quero ajudar a destruí-lo. Durante uma década, fui cúmplice dessa traição. Agora quero ser protagonista da resistência. Durante anos, silenciei sobre esses crimes. Agora quero gritar a verdade. A sociedade brasileira precisa saber que existe uma lista de políticos que nunca podem ser presos. Precisa entender que esses políticos não são apenas corruptos, são traidores da pátria. Precisa compreender que esses nomes não representam apenas impunidade, representam a morte da democracia. Enquanto a lista existir, não haverá justiça no Brasil. Enquanto esses políticos estiverem protegidos, não haverá igualdade perante a lei. Enquanto esse sistema funcionar, não haverá democracia real. É preciso expor todos os nomes, quebrar todas as proteções, destruir todo o sistema. É preciso uma operação de limpeza total, uma faxina completa, uma reconstrução integral das instituições brasileiras. Não basta prender alguns políticos. É preciso desmantelar toda a estrutura de proteção. Não basta reformar algumas leis. É preciso refundar todo o sistema de justiça. Hoje, 3 anos depois de sair do sistema, vivo uma vida simples, mas digna.
Trabalho como professor de direito numa universidade pequena. Ganho pouco, mas durmo em paz. Minha consciência está limpa. Meu filho escolheu outro caminho. Decidiu ser promotor público para combater a corrupção que eu ajudei a criar. É a redenção da família, a reparação histórica, a correção do rumo. Esta confissão é meu último ato como ex-advogado do crime organizado. Minha derradeira contribuição para a destruição do sistema que ajudei a construir. Meu testamento para as futuras gerações de brasileiros. Sei que serei perseguido. Sei que serei ameaçado. Sei que posso ser morto. Mas prefiro morrer dizendo a verdade do que viver calado, protegendo mentiras. Prefiro ser eliminado defendendo a democracia do que sobreviver traindo a pátria. A lista dos políticos intocáveis existe. É real, é atual, é operacional. Não é teoria conspiratória. Não é paranoia de ex-advogado. Não é fantasia de quem saiu do sistema. É a realidade mais sombria do Brasil contemporâneo. É a verdade mais assustadora sobre nossa democracia. É o segredo mais perigoso sobre nossa república. Se esta confissão conseguir despertar uma pessoa, valeu a pena. Se conseguir mobilizar uma família, cumpri minha missão. Se conseguir salvar a democracia, redimi minha vida. Porque a verdade precisa ser dita. A corrupção precisa ser exposta. E a democracia precisa ser defendida dos traidores que a vendem por dinheiro. Esta é minha confissão final, meu alerta derradeiro, minha última contribuição para a salvação da democracia brasileira. Durante 12 anos, fui parte do problema. Agora quero ser parte da solução. Durante uma década, ajudei a construir um sistema de impunidade. Agora quero ajudar a destruí-lo. Durante anos, protegi criminosos disfarçados de políticos. Agora quero expô-los como traidores da pátria. A lista dos políticos intocáveis é a prova de que o Brasil se tornou uma narcoditadura, de que nossa democracia foi capturada pelo crime organizado, de que nosso Estado foi vendido para organizações criminosas. Não podemos aceitar isso. Não podemos tolerar isso. Não podemos permitir isso. É hora de reagir, de resistir, de lutar pela reconquista da nossa democracia. Cada cidadão precisa se tornar um fiscal da República. Cada família precisa se transformar numa célula de resistência democrática. Cada comunidade precisa se converter numa fortaleza da legalidade. Compartilhem esta mensagem. Divulguem esta verdade. Espalhem este alerta. Não deixem que o silêncio continue protegendo os traidores da pátria. Não permitam que a omissão continue favorecendo os inimigos da democracia. E vocês? Estão chocados com essas revelações? Conheciam a existência dessa lista secreta? Deixem nos comentários suas opiniões sobre essa impunidade que corrói nossa democracia. Se esta confissão abriu seus olhos para a realidade do nosso sistema político, deixem o like. E se querem mais verdades que ninguém tem coragem de contar, se inscrevam no canal e ativem as notificações, porque a verdade precisa ser dita. A corrupção precisa ser exposta. E a democracia precisa ser salva das mãos dos criminosos que a sequestraram. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito, urgente, clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.